Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha saga em conta-gotas. O assunto de hoje é PEC, Posta Eletrônica Certificada. Muita gente me pergunta, sempre teve essa dúvida sobre PEC e principalmente depois do nosso último vídeo, onde nós falamos um pouco sobre a não renúncia e as modalidades de envio. Eu citei sobre modalidades de envio que seria através do PEC. Muita gente ficou mais curioso ainda em relação a isso. Então, nós vamos entender o que é o famoso PEC. No Brasil, quando nós enviamos um documento importante que nós queremos que a outra pessoa receba e principalmente que nós queremos ter um comprovante de que aquela pessoa recebeu aquele documento, a gente utiliza, no Brasil, a gente vai até os Correios e pede para enviar com aviso de recebimento, AR. Aqui na Itália também tem um sistema muito parecido chamado raccomandata. É raccomandata com aviso de ricevimento, AR. Cioè, é a mesma coisa. Eu quero enviar um documento para uma outra pessoa e eu quero saber a data e a hora que essa pessoa recebeu, porque a pessoa assina um documento dizendo que ela recebeu naquele horário e o correio me manda de volta essas informações. A data que foi recebido, o horário que foi recebido e o nome da pessoa que recebeu aquele documento. Esse instrumento sempre foi utilizado pela rede pública, pelos órgãos públicos italianos, quando eles precisavam trocar informações entre eles. Por exemplo, o Comune A precisa de um documento de um Comune B ou de um tribunal ou de algum outro órgão. Era enviado um pedido formal através de uma raccomandata. Este destinatário recebia esse documento, assinava, enfim. Depois mandava de volta também por aviso de recebimento. Ou seja, os comunes, os consulados, enfim, todos os órgãos públicos, eles tinham uma comprovação daquele trâmite, daquilo que foi enviado e daquilo que foi recebido. Graças a Deus apareceu o e-mail nas nossas vidas, né, que facilitou e muito, não só a nossa vida, mas também a vida dos órgãos públicos. E aqui na Itália, obviamente todos os órgãos começaram a usar também e-mails, porque a velocidade, enfim, é desnecessário aqui explicar porquê, qual é a vantagem de um e-mail em relação a uma carta tradicional. Só que existia ainda aquele famoso problema, um órgão público, ao enviar o e-mail, ele não tem um aviso de que a pessoa recebeu aquele e-mail. Então, os órgãos públicos continuaram enviando as famosas raccomandatas mesmo depois do advento do e-mail. E graças a Deus aqui na Itália foi criado um sistema PEC, que não só é um e-mail tradicional, mas é um e-mail onde o sistema de transmissão deste e-mail gera um recibo. E a beleza disso é que esse recibo tem, por força de lei, como se fosse uma raccomandata. Ou seja, olhem a beleza da coisa. Um comune envia um documento para um consulado. Quando esse e-mail chega no destino, quando o consulado abre, quando chega no computador ou no servidor do consulado, automaticamente o comune, ou seja, o emitente que enviou essa informação, recebe no seu sistema um e-mail escrito aviso com senha, ou seja, aviso de recebimento, de entrega. Lá consta a data, o horário e o conteúdo, obviamente, daquilo que foi entregue. Ah, e mais uma informação importantíssima. Desde 2010, tornou-se obrigatório o envio ou a troca de informações entre os órgãos públicos única e exclusivamente por e-mail PEC. Tá, o que isso significa pra gente? Que estamos requerendo a cidadania italiana, que acabou aquela bagunça que tinha antes, porque vocês não têm ideia. Por exemplo, há alguns anos atrás funcionava, vejam o absurdo. Consulado de São Paulo recebia não renúncia através de um e-mail de uma funcionária, ou seja, não era um e-mail consulado ou legalização ou não renúncia ponto sp tal, não, era o nome da pessoa @estere.it, ou seja, o e-mail de uma funcionária. Minas Gerais recebia por fax e mandava por fax. Consulado de Porto Alegre recebia por e-mail e mandava por carta tradicional, colocava no correio uma cartinha, demorava 15, 20 dias para chegar na Itália, quando chegava. Consulado do Rio de Janeiro, que é aí o exemplo mais absurdo, mandava por malote diplomático, demorava até 6 meses. Em 2007, 2008, até 2009, se eu não me engano, o consulado do Rio de Janeiro fazia isso. Só que tem um problema, e aí os comunes também, muitos comunes não sabiam, mandavam por carta, por correio, por e-mail, por fax. Só que, como que a gente consegue rastrear um fax? Um e-mail normal? Uma carta enviada pelo correio?
Então, graças a Deus existiu, o governo italiano criou essa imposição, porque essa lei não é nova, isso já existe há muito tempo. Só que era uma sugestão aos órgãos públicos em utilizar o PEC. Desde 2010 virou lei, 2010 virou lei, ou seja, toda troca de informação entre dois órgãos públicos tem que ser feita através do PEC. Por isso, quem está vindo agora fazer o seu processo, de repente sozinho, de repente no comune no final do mundo, sul da Itália, montanha, enfim, tome muito cuidado, porque tem muito comune que não tem ideia de que isso tem que ser feito. Recentemente, um rapaz entrou em contato lá no fim do mundo, acho que na Calábria, algum lugar, e que o comune disse, não precisa nem mandar não renúncia, que isso é bobagem. Não é bobagem, pelo amor de Deus, é necessário enviar por PEC, posse eletrônica certificada, tanto envio quanto recebimento. Outra coisa, eu tenho um PEC, por ter uma empresa na Itália, eu sou obrigado a ter um PEC, e eu também me comunico com os órgãos públicos italianos através do PEC. Eu tenho todos os recibos com os quais eu converso com os comunes, com as questuras, enfim. E quando nós não sabemos o endereço de um lugar, existe uma lista oficial de todos os órgãos públicos no nosso sistema PEC. Então, por exemplo, eu quero saber, de repente eu não lembro do consulado de Recife qual que é o PEC deles. Eu entro no meu sistema PEC, quando eu coloco enviar para não sei o e-mail, eu clico do lado em rubrica, em contatos. Automaticamente me aparece a lista, eu coloco lá Recife, já me aparece todos os órgãos públicos italianos que tem Recife. De repente não aparece só o consulado, aparece Câmara de Comércio, aparece uma série de coisas. Mas lá qualquer órgão, qualquer comune encontra as informações que precisa. Não tem desculpa para um comune dizer para você de repente, olha Fábio, eu não sabia como mandar para o consulado do Rio de Janeiro, por isso que eu enviei uma carta. Se você deixar o seu comune fazer isso, você vai ficar o resto da sua vida esperando a não renúncia aqui na Itália, porque os consulados não vão responder dessa forma, ok? Então todos os órgãos e todas as informações têm que ser enviadas por PEC. Seja um documento, seja o pedido, seja a cópia do documento escaneado, é um e-mail normal, tá? É um e-mail, o PEC é um e-mail normal, com a única diferença que ele tem essa grande vantagem de ter o recibo de entrega com a data e hora que foi recebido e que isso tem força de lei. Serve como uma recomendata. Nós temos como comprovar que um consulado, por exemplo, recebeu um documento e o consulado não pode dizer mais, como infelizmente muitos diziam antigamente, que não receberam, que foi feito por endereço errado. Não, nós temos o comprovante. Então, PEC é uma das coisas atualmente mais importantes, é um dos instrumentos mais importantes para o nosso processo de cidadania italiana na Itália. Porque a prova que o seu comune enviou para o órgão consular a sua não renúncia. Beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!